Nesse vídeo, nós vamos ver como criar atividades no Google Classroom, que são questionários corrigidos automaticamente. Então, em atividades, a gente vai na opção Criar, Atividades com teste. Então, essa atividade vai automaticamente criar um formulário do Google vinculado com essa atividade, e aí a gente consegue configurar questões e respostas que são corrigidas automaticamente quando o aluno responde. Aqui a gente coloca um título normal, a gente pode junto ao título colocar o tema que está sendo trabalhado nesse questionário. Aqui as configurações que a gente já conhece, né? Quantos pontos que valem, a data de entrega, e pode vincular já um tópico específico. E para definir as perguntas e as respostas, a gente vai abrir esse formulário do Google que foi criado aqui automaticamente. Aqui é o Google Forms normal. A gente então vai criar as perguntas. A gente pode colocar aqui um título, uma descrição e começa a criação das perguntas desse questionário. Então aqui eu vou criar uma questão de múltipla escolha. Vou dar aqui duas opções para ele. Pode ser compilada ou pode ser interpretada. Até aqui um questionário do Google Forms normal. Como esse questionário tem que ser corrigido automaticamente, a gente precisa sinalizar qual que é a resposta correta. Para isso a gente vem aqui em chave de resposta para configurar a correção dessa questão. A gente define quantos pontos ela vai valer. Vou dizer que essa questão vale 10 pontos, fica a critério do professor. E vamos sinalizar qual que é a resposta correta. Nesse caso, interpretada, vai ficar marcado assim. Depois que eu configurar a resposta correta, eu tenho a opção de adicionar um feedback de resposta. Esse feedback de resposta vai ser mostrado automaticamente para o aluno quando ele tiver acesso à correção do questionário. Então, é um retorno que a gente dá para o aluno para informar se ele foi bem, se ele foi mal, e se ele foi mal, o que ele pode melhorar, dar instruções para que ele consiga aprender aquele conteúdo que ele não aprendeu ainda. Então, eu vou simular nessa questão aqui como que a gente adicionaria um feedback de resposta. Então, clicando aqui, a gente tem as opções para o feedback quando a resposta estiver incorreta, quando ele errar, o que eu vou escrever para ele, e quando ele acertar, o que eu vou escrever para ele. Então, aqui no caso, quando ele errar, eu vou escrever que talvez ele precise estudar um pouco mais sobre esse tema e vou no YouTube colocar um vídeo sobre o tema que ele precisa estudar mais. Então, vou selecionar esse vídeo aqui. Então, esse é o feedback se por acaso ele errar essa alternativa. Se ele acertar, eu posso dar um feedback mais positivo e complementar com alguma informação que eu acho relevante. Então está configurado aqui o feedback para essa questão, se ele acertar e se ele errar. Então a configuração de resposta dessa primeira pergunta já está certa. Concluo e volto para o modo normal do formulário. A gente pode dar a opção dele deixar alguma questão em branco, caso não saiba, que é o padrão, ou a gente pode forçar que ele responda todas as questões. Se a gente marca como obrigatória, ele não vai conseguir enviar o questionário sem selecionar pelo menos uma dessas opções. Então agora eu vou adicionar um outro tipo de pergunta. Agora uma pergunta de resposta curta, texto livre, ele pode responder o que ele quiser. Coloco aqui uma pergunta, quem foi a empresa, e aqui eu coloco qual é, na chave de resposta eu coloco qual é a resposta correta. A resposta aqui é Microsoft. Aqui a gente precisa tomar um cuidado porque se o aluno responder Microsoft com letra minúscula, já vai dar errado. Então eu vou colocar algumas variações de resposta para esse texto. Então ele também pode responder tudo com letra maiúscula. E aí, se ele responder qualquer uma dessas alternativas nesses formatos, o sistema vai entender que são respostas corretas. Também a gente pode adicionar um feedback e marcar quantos pontos vale essa alternativa. Caso o aluno responda alguma coisa diferente disso daqui, mas que ainda seja uma resposta correta, com uma formatação diferente, o professor pode depois corrigir manualmente também. Esse tipo de pergunta é um pouco complicado de corrigir automaticamente, mas é uma possibilidade que o professor tem para que o aluno escreva
ao invés de só selecionar as alternativas. Então essa pergunta também já está pronta, essas são as respostas que são aceitas. Vamos criar um outro tipo de pergunta. Que é uma pergunta do tipo relacione fazer uma relação de obras artísticas com o seu autor. Então ele vai ter de um lado as obras e do outro lado o autor, e ele vai precisar dizer qual são cada uma das obras. Ao invés de eu criar diversas questões perguntando cada uma dessas coisas, eu posso fazer uma só de relação. Como eu usei aqui o verbo relacione, o Google automaticamente mudou o tipo aqui para grade de múltipla escolha, né? Então estava como múltipla escolha, como é uma relação, ele já escolheu aqui grade de múltipla escolha. Então vamos montar essa nossa questão. Então aqui eu vou ter as obras, uma outra obra, aqui são os dados que vão estar na linha. Vou colocar aqui 4 obras e 2 artistas. Ou 2 tartarugas ninjas, depende do ponto de vista. Então está montado aqui a minha questão. Agora, mais uma vez, vamos definir as respostas corretas aqui em chave de resposta. O aluno ele vai ver, na hora de responder as questões, dessa maneira. Ele precisa relacionar as obras com os artistas. E aqui a gente define qual é o artista correto. Então, eu vou definir os artistas corretos, espero que eu não erre. E eu defino quantos pontos vale cada uma dessas linhas que ele acertar. Então, eu vou dizer que cada uma dessas linhas vale 2 pontos. Fica a critério do professor. Pronto. Então, essa questão já está pronta. A gente pode marcar ela como obrigatória. E ela vale no total 8 pontos, porque cada um dos acertos vale 2 pontos. Outro tipo de pergunta que a gente pode criar é fugir um pouco da questão de perguntas de texto e utilizar imagens para essas perguntas. Então, eu vou fazer uma pergunta onde o aluno deve visualmente identificar uma célula animal. Então, para isso, eu vou colocar 2 imagens, de uma célula animal e de uma célula vegetal. E aí ele tem que visualmente identificar e classificar qual que é esse tipo de célula, de acordo com a ilustração. Para isso, a gente tem a opção aqui de colocar uma imagem. Então, a gente pode adicionar uma imagem nas alternativas, assim como a gente também pode adicionar uma imagem na pergunta, se for o caso. Então, para adicionar uma imagem, eu posso pegar um arquivo que eu já tenho ou pesquisar no Google. Então, aqui ele já vai buscar diretamente do Google Imagens. Então, eu posso pesquisar aqui por célula animal. Ele vai trazer diversas células, eu posso selecionar e inserir. Eu não gostei dessas células, não gostei, achei feio. Então eu posso pegar um arquivo que eu tenho e arrastar para cá. Então agora eu tenho um arquivo, uma imagem de uma célula animal, e aqui para confundir ele eu vou colocar uma outra imagem que não é uma célula animal. Então pronto, aqui a minha questão está montada com as 2 opções. Eu vou dizer qual é a alternativa correta, essa daqui, e que essa questão vale 10 pontos. Posso adicionar um feedback, mostrando por que essa é uma célula animal, como identificar, quais as características que identificam, e assim por diante. Nesse caso, para agilizar, eu vou seguir em frente. Então, tenho aqui um questionário com algumas questões de diversos tipos. Terminei de montar meu questionário e sinalizar quais são as respostas corretas. Uma outra configuração que a gente pode fazer, que é importante, é em relação ao fluxo de correção. A gente vai aqui em configurações, a gente tem algumas configurações importantes. Então aqui na configuração geral, a gente pode limitar uma resposta apenas, aí o aluno pode fazer isso uma vez só. Então se ele errar e quiser voltar no questionário e responder, ele não pode mais. Então se quiser que ele responda uma vez só, marca essa opção. Aqui a gente pode permitir ou não que ele edite depois que envie. E aqui na parte de testes, a gente define como que vai ser apresentada e quando que vai ser apresentada a correção desse questionário para o aluno. Por padrão, ele vem habilitado aqui como imediatamente após o envio. Então, quando ele enviar o questionário, ele já vai ter acesso a tudo isso daqui.
quais são as respostas, as perguntas erradas, quais são as respostas corretas e quanto que ele tirou de nota. Dependendo do professor, pode achar complicado porque um aluno pode passar as respostas para um outro aluno depois que ele enviar. Então, se você quiser que essas correções só estejam disponíveis após a liberação do professor, aí a gente habilita aqui que a gente só vai liberar as notas depois que o professor fizer uma revisão manual. Isso não quer dizer que o professor vai ter que corrigir o questionário. Ele só libera as notas para os alunos e aí depois dessa liberação manual do professor, os alunos podem ver tudo isso. E aí a gente pode selecionar o que o aluno pode ver depois que estiver liberado. Se ele pode ver o que ele errou, se ele pode ver quais eram as respostas corretas e se ele pode ver a nota. Então, por padrão, todas estão marcadas. Então aqui a gente marcou como que a gente quer a liberação das notas. Então o meu questionário está com as perguntas prontas, respostas selecionadas e a configuração da correção pronta. Eu não preciso clicar em enviar, porque esse questionário já está vinculado à atividade, ele já vai estar disponível no meu Google Classroom. Basta fechar aqui, meu questionário está vinculado então a essa atividade que eu acabei de criar e eu disponibilizo então para os alunos. Então vamos ver agora como que o aluno responde e como que ele visualiza essa atividade lá. Então aqui eu estou logado como aluno, aqui tem todos os materiais da primeira aula e apareceu aqui o meu primeiro questionário. Entrando nesse questionário, eu tenho a situação dele, foi postado agora e está sem data de entrega, eu vou responder então esse questionário. Então muito bem, vamos responder no questionário, aqui um questionário do Google, a gente já está bastante acostumado, tem as opções. Esse aqui eu vou errar só para ver. Esse daqui eu vou acertar. Aqui eu vou fazer as respostas de acordo com o que eu sei. Acho que é isso. Seleciono então a imagem. Esse daqui é uma célula animal. E envio. Então a resposta foi enviada, tarefa marcada como concluída. Pronto, finalizei. O aluno entrando aqui então na atividade dele vai poder ver que essa aqui já está desabilitada porque não tem nenhuma ação mais para fazer, já está entregue. Agora vamos ver como que o professor libera esse material para o aluno. Então aqui na interface do professor, a gente vai entrar de novo no questionário, a gente vai ver que já tem um entregue. Entregue aqui são os alunos que já realizaram a atividade e atribuídos são os alunos que precisam realizar a atividade. Então vai depender de acordo com quantos alunos tem na turma. Como aqui só tem um aluno, que a gente vai ver as opções do que já foi entregue. Essa é a tela de correção do questionário. Como é um questionário automático, a gente não vai precisar corrigir. Aqui apareceria a lista de todos os alunos, né? Aqui aparece o aluno atual, que é esse aluno João Carlos. Ele está sem nota de um total de 100 para esse questionário 1, certo? Aqui eu consigo entrar no questionário e ver e editar. Para recuperar as notas dos questionários que já foram respondidos, a gente clica então em importar notas. Importar notas então vai trazer todas as notas dos questionários respondidos e substituir as notas que a gente tem aqui. Então vou importar, aí ele vai trazer a correção desses questionários. Então agora o aluno João Carlos aqui já está com nota 22, do total de 38, que é quanto valia aquele questionário. Muito bem. Só isso não é suficiente para que o aluno tenha acesso à correção do questionário e às respostas corretas. Para que o aluno tenha esse acesso, eu preciso devolver esse questionário. Então vamos fazer uma analogia com as aulas presenciais. O aluno te entregou o questionário, aqui você veio corrigir o questionário, só que ele ainda está com você. Para que ele tenha acesso à sua correção, veja as suas marcações e o seu feedback, você precisa devolver esse questionário para ele. Então como é que a gente devolve esse questionário para ele? Aqui a gente pode marcar todos os alunos, ou um aluno específico, e clicar no botão devolver. Então devolver vai fazer com que essa nossa correção fique disponível para o aluno.
Então, vou devolver essa atividade para esse aluno. Se tivesse mais alunos, apareceriam todos os alunos. E a gente devolve, então, essa atividade para ele. Então, a gente tem todos esses questionários corrigidos aqui automaticamente e o aluno já tem acesso à sua nota e à correção do questionário. Então, só para ilustrar, vamos ver como o aluno vai visualizar essa correção lá. Vou entrar no meu questionário 1 para ver se o professor já corrigiu. Está aqui com status com nota, então ele já me deu a nota. Vou ver essa atividade. Então está aqui, o professor me deu a nota 22, está corrigida essa nota, tirei 22 de 38. Para eu ver então as respostas que eu errei, a gente acessa aqui o questionário. Ele vai trazer esse questionário com as respostas corrigidas. Aqui eu errei esse, e a resposta correta era interpretada, e eu tenho o feedback do professor. Parece que eu preciso estudar mais, e eu posso aqui dar um play no vídeo, já estudar um pouco mais sobre isso, que é o que eu preciso melhorar. Essa resposta aqui eu acertei, aqui ele marca onde eu acertei e onde que eu errei, e aqui marca essa resposta correta. E aí o aluno, a partir desse momento, ele tem também, em atividades, a possibilidade de ver os trabalhos que ele enviou. Então aqui ele tem um apanhado geral dos trabalhos que ele já fez nessa disciplina. Então eu tenho o exercício de lógica, que já está devolvido, e eu tenho o questionário de lógica, que foi o que eu fiz agora, que eu tirei 22. Então aqui ele tem um resumo, um índice com todas as atividades que ele realizou. Então essa é a maneira, o fluxo de trabalho para a criação de questionários que são corrigidos automaticamente pelo Google Docs. De questionários que são corrigidos automaticamente pelo Google Classroom.